Fala rapaziada, hoje a gente vai explorar um episódio do Incrível Mundo de Gumball que fala de um assunto bem presente no cotidiano de todo mundo, trabalho. Esse episódio ressalta como é a vida do trabalhador contemporâneo, então sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Gumball explicando que já aprenderam tudo que tinham que aprender na escola e agora eles não tinham só que matar a aula, mas deveriam largar a escola de vez. E esse é um discurso que eu vejo sendo repetido por várias pessoas, elas dizem que a educação é inútil e a escola em si é inútil. Eu sinceramente não acho que as coisas que a gente aprende são inúteis, mas acho que a forma como somos ensinados não é efetiva. Simplesmente não funciona. Eu gostaria mesmo era de ter aprendido muito mais coisa na escola. Acho que a falta de tempo e a falta de engajamento para estudar é o que torna a escola uma coisa tão chata. As pessoas deveriam começar a gostar da escola porque é legal aprender, e só por isso. Mas ninguém é ensinado a gostar da escola por isso. As pessoas são ensinadas que devem estudar para conseguir mais dinheiro no futuro. Como você acha que uma pessoa rica é engajada a estudar? A pessoa rica é estimulada a estudar não porque ela precisa de dinheiro no futuro, até porque se ela for rica de verdade, todas as gerações da família dela provavelmente também serão ricas. Mas o conhecimento é algo maravilhoso, mesmo que a gente não veja essas pessoas ricas fazendo grandes coisas pela humanidade hoje em dia. São poucos os que se salvam e investem em coisas legais. Pessoalmente, acho que deveriam ir à aula. Olhem pra mim, nada de bom vem se largarem a escola. Aqui o Larry praticamente diz que largou a escola e por isso tem que trabalhar muito. Eu queria muito que fosse um caso isolado, mas eu acho que mesmo que você continue a sua escola, você vai ter que trabalhar muito de qualquer forma. As crianças continuam menosprezando os estudos e o Larry as desafia, falando para elas ficarem 5 minutos no lugar dele. E caso você ainda não saiba, esse personagem trabalha em todos os cantos da cidade, ele tem muitos empregos, ele é tipo o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris, só que em versão cartoon. Tanto que nesse episódio eles ficam de um lado pro outro toda vez que algum cliente chama, ao mesmo tempo que eles mudam de uniforme. Esse episódio critica várias coisas que rolam no mundo do trabalho e dá a perspectiva de alguém que está atuando em um posto de trabalho. A primeira coisa é o pai do Tobias reclamando que comprou um copo sem fundo. E a reclamação dele é justamente que o copo tem fundo. Tipo, era só ele literalmente arrancar o fundo. Está negando o meu direito de consumidor de fazer reclamações bobas para ganhar coisas de graça? Esse aqui é um tema complexo. Acho que o pai do Tobias é uma exceção da regra, porque não é todo cliente que faz reclamações bobas para ganhar coisas de graça, mas eu mesmo não tenho muita experiência com atendimento ao cliente para falar bem disso. Então se você tem, deixa o seu relato aí nos comentários pra gente. Mas eu acredito sim que tem pessoas que abusam de coisas simples para reclamar. Às vezes a pessoa nem quer nada, ela só quer reclamar mesmo. Cliente chato reclamando de coisa nada a ver só pra encher o saco. O Gumball resolve isso perfurando o fundo do copo, obviamente. A segunda crítica é sobre os clientes que fazem os funcionários passar por situações constrangedoras. No caso, essa senhora aí que perdeu um filho em Nova Jersey em 1979, e aí tá em Elmore em 2022, pedindo para que essas crianças cantem a música preferida do filho dela no interfone pra ver se ele aparece do nada. E o Gumball canta, e o filho aparece, afinal de contas aqui é um desenho, né? A questão é que essa pessoa nem é mal intencionada, a senhora só não tem muita noção na cabeça mesmo. Mas pelo menos ela encontrou o filho. Eu gostaria de ser mudada pra perto da janela, por favor. Claro, pode mudar de lugar. Eu disse que eu gostaria de ser mudada pra perto da janela. Outra crítica é a dessa mulher que chamou o Gumball e o Darwin pra mudar ela de janela, só que ela não quer ser transferida de mesa. Ela quer que os dois carreguem ela pra próxima da janela. Novamente, eu acho que essa é uma pessoa que é exceção à regra, porque se o mundo fosse repleto de pessoas desse tipo, tudo seria um caos, principalmente de trabalhadores assassinando os clientes folgados assim. E isso aqui é muito bom, porque eles mostram um cliente fazendo uma exigência impossível que o empregado consiga fazer. E isso vale pra chefe também. Já ouvi muitas histórias de chefes que acham que o empregado tem a obrigação de fazer o impossível e porque eles pagam um salário mínimo, o empregado tem que se desdobrar para fazer o que eles mandam. Mas isso é algo natural e até que esperado de um mundo onde as pessoas acreditam que o dinheiro pode comprar tudo. É esperado quando o dinheiro é capaz até mesmo de comprar a dignidade das pessoas, a honra, as crenças. Se eu te oferecesse uma quantidade absurda de dinheiro, por exemplo, 20 milhões de reais, e pedisse para você viver na Antártica sozinho por 10 anos, você aceitaria? Será que 10 anos da sua vida valem 20 milhões de reais? Você pode ser que não aceite, mas tenho certeza que muitas pessoas aceitariam. Provavelmente as pessoas mais desesperadas por dinheiro, que são capazes de vender a própria alma por isso. Mas isso é porque essas pessoas colocam dinheiro acima de sua virtude. Eu não acredito que essas pessoas sejam as mais culpadas disso. Até porque o sistema em que a gente vive exige isso do mais pobre. Ele tem uma vida em volta do dinheiro, para mantê-lo como um trabalhador alienado. Isso acontece porque as pessoas colocam os lucros acima dos direitos dos trabalhadores. Não importa quanto tempo você se mate de trabalhar, contanto que isso gere mais lucro para a empresa do que no ano anterior. E o que eu tô falando aqui, infelizmente, não é nenhuma novidade.
Todo mundo vê o sistema e todo mundo vê que ele é muito injusto e muito sujo. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para vocês assinarem o Seja Membro do canal, porque isso aqui é uma garantia para eu não depender só do YouTube, mas ver que vocês diretamente gostam de filosofia e também que me apoiam. E assim eu me sinto mais motivado para continuar produzindo esses vídeos. O episódio continua e nós vemos que ela é derrubada da janela de tanto estar insatisfeita com a posição que tá, e o Gumball e o Darwin vão pro banco, onde pensam que um cara vai assaltar, mas aí se lembram disso. O que estão fazendo? Ele não está roubando a gente, nós somos do banco, nós é que roubamos. E depois disso, o Gumball continua cobrando os bens do cara, e o cara ainda fala, eu tenho filhos, ao que o Gumball responde, bom saber, eles são os próximos. Isso é bom pra gente reconhecer o quanto essas instituições não estão nem aí pra nossa família ou pro que a gente construiu. Se eles simplesmente quiserem cobrar taxas absurdas por uma dívida que você deixou de pagar, eles vão sem dó e pena, sabe? Eles, na verdade, enxergam a família que nós temos como pseudo seres humanos que também vão manter a engrenagem rodando, sendo muito difícil para essas pessoas comuns chegarem em outras classes sociais. Estatisticamente, você começou sendo uma pessoa pobre, tem mais chance de continuar sendo uma pessoa pobre do que se tornar uma pessoa rica. E a culpa disso nem é sua, é só que a gente tá em um sistema que quer te manter onde você tá. Qualquer pessoa que vive no Brasil concorda com isso. O sistema desse país é simplesmente muito zoado. As políticas não estão aqui para fazer a gente ascender socialmente. Elas estão para manter nós onde estamos. Principalmente os bancos do Brasil, que são como os do Gumball. E eu não sou um banco, mas eu peço carinhosamente para que você deixe o like e o comentário nesse vídeo aqui para me ajudar a continuar produzindo aí. Valeu? Pelo menos eu vou embora com minha dignidade. Não, eu quero isso também. Sua calça, bota na sacola. E aqui a gente vê a alusão mais absurda desse episódio, que é quando uma pessoa é obrigada a trabalhar com coisas sacanas para pagar suas dívidas. Eu não entendo como o sistema espera que eu pague minhas dívidas, sendo que ele não me dá oportunidade de emprego e de educação. O homem sem dignidade vai para onde? O ser humano comum, com a autoestima destroçada, demora para se reconstituir. E isso com certeza não gera nenhum lucro. Então o sistema é falho em si mesmo. O caminho para essas pessoas que perderam a dignidade ou que quer que elas acreditam que seja isso, é filosofia. É se tornar filósofo. Só isso pode salvar suas almas. Porque talvez mudar de sistema demore muito. E aí essas pessoas precisam viver agora, né? A gente continua e vemos o Senhor Pequeno falando que os bichos do pet shop deveriam estar livres na natureza, e realmente eles provavelmente deveriam, mas como eu não sei muito sobre as causas ambientais de animais, eu não posso sair por aí falando muita coisa. Mas eu me impressiono como os animais são vendidos, tipo, eu sempre achei meio absurdo você ter que comprar uma vida. Assim como eu acho um absurdo saúde, educação e alimento ser pago, tipo, é o mínimo pra gente sobreviver. Por que essas coisas são pagas? Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de reclamar com os empregados e não com o empregador. Os empregados não têm relação direta com o item que está sendo vendido. A culpa é do empregador. Depois que reclama, ele é mastigado por todos os animais que estavam ali, demonstrando que são animais selvagens e talvez realmente não devessem estar sendo vendidos. O episódio segue e eles estão indo entregar uma pizza no deserto, depois enfrentando a sorte da natureza humana na Black Friday. Seu website diz que ao clicar não preciso levantar mais nenhum dedo. Agora abre a caixa e tira o cortador de unha. As críticas desse episódio refletem uma sociedade folgada, onde o proletário ferra o proletário com má educação, má higiene e folgadice. A culpa dessa sociedade também são das mesmas pessoas. Ah, esse não é tão difícil. É, os robôs fazem quase tudo. Exato, por isso não precisamos mais de vocês. E isso aqui me deixou muito pensativo sobre o futuro da humanidade. Ultimamente a inteligência artificial vem se tornando cada vez mais verdade. Em breve teremos robôs que são capazes de fazer tudo mecanicamente igual ao ser humano. E ouso dizer que nós teremos robôs que vão ser mestres nas coisas, tal qual os maiores seres humanos. Claro que eu não acho que o trabalho humano vai acabar de vez, mas acredito que ele vai diminuir drasticamente. Hoje os robôs já fazem pinturas, criam músicas, criam roteiros, programam. Em breve a gente vai ter robô criando robô. Isso é algo bom. O trabalho humano vai diminuir. Vamos poder focar em nossas atividades recreativas, focar na nossa virtude, na nossa filosofia, explorar o espaço e tudo mais. Mas ao mesmo tempo em que esse processo vem se acelerando e precisamos cada vez menos de trabalhos humanos, por que as pessoas não param de ser pobres? Tipo, é uma questão muito besta, mas é uma questão muito real. A gente precisa cada vez trabalhar menos, então por que a gente tá cada vez trabalhando mais? E ninguém tá melhorando de vida de verdade. Claro, hoje a gente pode pedir comida para ser entregue na porta de casa, mas e aí? Por que então a carga de trabalho não é diminuída para 4 horas diárias, sendo que tudo tá ficando mais fácil para todo mundo? E se realmente tá ficando mais fácil, por que tem gente em situação tão difícil? Como o básico, como educação, saúde, moradia e alimento ainda não é garantia de verdade para as pessoas? Para onde tá indo todo esse lucro que a gente tá gerando? A conta simplesmente não tá fechando, e isso tem me incomodado cada vez mais. E se você não se incomoda com isso, você deveria começar a se incomodar. Vocês acharam que as rugas
vinham com a idade? Não, meninos. É o seu rosto se contorcendo com a dor de saber que está vendendo a maioria do seu tempo na Terra por $7 a hora. Isso aqui é injusto demais, mesmo trabalhando muito, a gente vem recebendo cada vez menos. Isso porque o salário aumenta, tipo, 2%, enquanto os produtos aumentam 20%, 30%. Como viver em um mundo onde as coisas eram pra ser justas, mas não são? Como você faz isso todos os dias? Eu descobri que o terror leve de não conseguir pagar o meu aluguel é um grande motivador. E realmente, o leve terror de não conseguir pagar o aluguel, sustentar a família é um grande motivador pra você continuar se matando 10 horas ao dia. O mundo é injusto, todo mundo sabe disso, mas isso não é motivo pra parar. Isso não é o suficiente pra gente parar as nossas vidas, porque a gente tá com fome agora, né? A gente precisa comer hoje e não amanhã. A gente precisa pagar aluguel no final do mês. Não posso ficar investindo meu dinheiro e esperar o lucro pra daqui a um ano. Depois disso, o Larry fala que se tivesse ficado na aula, teria um emprego bom e que poderia comprar coisas materiais. Ou seja, o Larry, apesar de tudo, ainda tem uma visão errada do que é ter uma educação de verdade. Ele acredita que uma boa educação faz você ter um bom emprego, pra você ganhar mais dinheiro pra comprar mais produtos. Sendo que ter uma boa educação de verdade faz você não ser alienado. Na verdade, faz você querer superar a si mesmo e ao seu meio. Faz você preencher a sua alma tendo certeza de quem você é, de onde você está e do que você quer. Que nós temos que ir pra escola porque temos que aprender mais para conseguir empregos que satisfaçam nossas almas, para não termos que gastar a vida correndo atrás de dinheiro para comprar coisas inúteis para preencher o vazio inútil da nossa existência horrível. Como você faz? E aqui o Gumball fala basicamente o que eu acabei de falar. Que eles devem ir pra escola em busca de uma educação que vai libertá-los de desejos que na verdade revelam um grande buraco em suas almas. O desejo de bens materiais muitas vezes não é apenas por conforto, mas muitas vezes por satisfazer alguma necessidade emocional que você tem. E por isso eles devem ir pra escola procurar empregos que satisfaçam as suas almas. Ou seja, devem procurar por coisas que gostam de fazer para que não passem a vida correndo atrás de coisas das quais acham que precisam. Mas bom, não é tarde demais para correr atrás do que satisfaça a sua alma. Lembre-se de que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Então, como disse Marco Aurélio, não fique encarando o relógio. Faça o que ele faz. Continue em movimento.ハムレット R